Olá, 70 dias com Jesus. Estamos nessa campanha infalível, incansável, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez e continuará fazendo. Queridos, hoje eu quero deixar para você um texto de minha autoria. Eu fiz esse texto porque, assim, às vezes você quer passar para uma pessoa uma mensagem. Eu fico assim porque eu não tenho muita intimidade, eu não quero mandar campanha de oração. Eu quero mandar um texto. Então, eu fiz esse texto. O texto é Droga e a Consciência. É um texto bem pequeno, mas tem uma mensagem ali para essa pessoa que você deseja enviar. Então, assim, iremos hoje falar sobre os sintomas. Eu vou falar somente 5 sintomas, vai ser uma coisa rápida. Mas eu vou falar de 5 sintomas que o dependente da droga sente no seu próprio corpo. Tá certo? Então, queridos, a gente sabe, sim. E depois que eu falar sobre esses sintomas, a gente vai fazer uma oração. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. E se você já instruir isso, mas deixa eu relembrar. Caso você não seja a pessoa que precisa da libertação da droga, você ora colocando o nome da pessoa. Mas se caso for você, você ora dizendo na primeira pessoa, eu. Entendeu? E diz o seu nome e tudo direitinho, porque a libertação chegou para a sua família, para a sua vida, para a sua mente. A libertação já chegou. É só você acreditar que o jugo de Jesus ele é suave e o fardo dele é leve. E ele manda aprender dele, porque ele é manso e ele é humilde. Um manso, uma pessoa que é mansa, ela não tem como estar lotada de cargas na vida dela. Uma pessoa que é humilde de coração, ela não pode também estar com situações que tragam ao coração dela um desgaste emocional. Entende? Porque a humildade, ela precede toda a honra na vida. Então, uma pessoa que é humilde, ela sempre é levada à honra. Então, uma pessoa que é elevada, tem a tendência a ser honrada, ela não pode estar se embaraçando com drogas. Não é verdade? E nem se embaraçando com nada nessa terra que não leve ela a créditos com Deus. Aí você pode me dizer, minha irmã, mas a gente não precisa fazer nada, a salvação já foi dada. Isso, beleza. A salvação já foi dada, a gente não precisa fazer mais nada. Porque a gente tem que crer em Jesus. Porque aí sim, a gente faz com que a justiça dele resplandeça em nós. Mas o que eu quero dizer é que a humildade, ela precede, ela eleva você a um estágio de grandeza, a ponto que a droga não tem como compactuar no mesmo coração. Entendeu? Ou a droga ou a humildade. Mas vamos lá, queridos. Falando sobre os sintomas da dependência. E só relembrando o texto pequeno que eu fiz, Droga e a Consciência. Eu vou estar postando logo após esse vídeo. E aí você fica bem à vontade de compartilhar com outras pessoas. Entende? Mas vamos lá. Então, antes de tudo, antes de falar dos 5 sintomas, a dependência a gente pode entender como um transtorno mental. Por quê? É um transtorno mental porque ele altera o bom funcionamento do cérebro, ele altera o cognitivo da pessoa, ele altera tudo, entende? O cérebro, ele passa a funcionar completamente desordenado. Então, cada vez que a pessoa vai fazendo mais ainda o uso de drogas, ela vai se sentindo ainda mais com a necessidade de reproduzir aquele falso prazer. E, de forma mais intensa, contínua, e ela vai se drogando e vai consumindo mais aquela dose inicial que ela começou a fumar ou a cheirar, ou como ela disser.
que ela começou quando passa 7, 10, 15 dias, não é mais a mesma quantidade, é uma quantidade bem maior, porque o cérebro, a adaptação do cérebro também vai sugando muito mais, e aí vai desejando mais, e aí vai em um estágio que, se Deus não tiver misericórdia, a pessoa com pouco tempo, tem pessoas que chegam a sarjeta com 3, 4 meses, a pessoa com pouco tempo ou menos, então a pessoa até com pouco tempo pode deixar a vida ser dominada pelo maligno, de uma maneira que ela perca a autonomia de vida. Porque quando a pessoa fica na droga, ela vai entregando ao adversário a sua autonomia. Um dia, Adão e Eva teve essa experiência. Mas Jesus foi tão bom, né, que resgatou o nosso vínculo a Deus, né? Deus foi tão bom que resgatou o nosso vínculo a Deus por meio de Jesus. Mas um dia Adão e Eva soube o que é a perda da autonomia que eles tinham no Jardim do Éden. Por que perdeu a autonomia, minha irmã? Porque nem lá mais ele pôde ficar. Então ele não teve mais autonomia de reger, de fazer, de agir no jardim como ele era antes, livre. Ele não teve mais autonomia de viver em liberdade, em conexão 100% direta, ligada, coligada com Deus. Entende? A mesma coisa. Eva foi naquela época, mas hoje em dia o inimigo querendo, mesmo na época da graça, o inimigo fica o tempo todo tentando a quem ele possa tragar para viver sem autonomia, assim como Eva um dia teve essa experiência de viver fora do jardim mais Adão. Jesus Cristo veio para salvar e libertar aqueles que se há ou que estão oprimidos. Então, assim, queridos, o primeiro sintoma que a pessoa está já na dependência e que tem que ser cuidada é a necessidade de doses maiores. Porque o cérebro, como eu já falei, o cérebro vai querendo muito mais e aí ela vai cedendo essa vontade do cérebro e termina entrando em um ciclo vicioso que muitas das vezes são irreversíveis. Só por um mero prazer, só por uma mera forma até de chamar atenção. Ou então por causa de um grande sofrimento psíquico, a pessoa se ilude com as drogas. Então, o segundo é o desejo incontrolável, porque passa-se a se tornar um hábito sem controle. Mesmo que a pessoa queira parar a droga, a depender do estágio que ela esteja, ela não consegue mais. Mesmo até em um centro de recuperação. A época da abstinência é um sofrimento tão grande que, se Deus não intervir, a pessoa sozinha não consegue. Entende? E aí ela precisa que a família entenda que essa época de cegueira na vida dela vai passar. É porque, assim, tem situações que a pessoa, o cérebro dela não quer processar mais o sofrimento. E aí ela diz, eu deixei lá, minha filha, não quer, tá entregue a sarjeta, não quer ajuda, não ouve ninguém falar. Porque tem mães que com toda dor às vezes tem esse discurso, porque tem famílias que às vezes com toda dor deixei pra lá porque não quer, essa vida que quer, essa vida que escolheu. Por que essas pessoas têm esse discurso? É porque, infelizmente, queridos, quando o familiar, ou quando o amigo, quando um patrão, quando alguém vê o outro em um estágio de cegueira tão grande, em um estágio de perda de consciência tão grande para as drogas, esse deixa pra lá é porque o cérebro dessa pessoa que está tentando ajudar também já está em um estágio de sofrimento psíquico. E quando ela diz assim, deixe pra lá, a gente não deve julgar esse deixa pra lá.
Por que não deve julgar? Porque essa pessoa também que está sendo o cuidador também está precisando de cuidado, também está precisando de um apoio. Ela fala isso é porque é até ali que o cérebro dela dá conta. Ah, eu deixo pra lá, não quer essa vida. Então, que vá. Quando ela diz isso, esse desabafo aí, é um momento de que outras pessoas também têm que ajudar o drogado na palavra de Deus, não é em outra coisa. Não precisa. A não ser que seja no centro de recuperação, alguma coisa assim. Mas, geralmente, a pessoa precisa de uma palavra nesse momento aí. E não é uma palavra dos homens, é uma palavra de Deus. Para a pessoa ter uma firmeza na mente. Ela precisa ser conduzida pela palavra de Deus. Então, a pessoa também, quando ela está nesse estágio de que ela tem um filho, que ela tem um marido, e que está assim, nesse estágio de perda de consciência, e que ela diz assim, ah, deixa pra lá, a gente também tem que olhar que assim, além de Jesus dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, a gente tem que olhar que os dois, tanto o drogado como a pessoa que está mais próxima, que está mais sofrendo, e quando ela faz esse desabafo, é porque nessa hora desse desabafo, alguém tem que intervir dizendo a ela, dê esse fardo a Jesus. Dê o fardo da droga na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho, a Jesus. E confie nele. E tome dele o jugo que é suave. Aconselho essa pessoa a fazer isso, que está escrito em Mateus 11, versículo 28 e 29. Aconselho essa pessoa a fazer essa prática, ela orar, falar esse versículo. Esse cuidador, essa pessoa que está ali de perto, que está sofrendo. E ensine a ela também a dizer todos os dias. Como é o nome dessa pessoa que é o drogada? Eu vou dar um exemplo aqui. Firmino. Vou dar um exemplo. Firmino é o drogado. E Maria é a que está ajudando. Então, Maria diz todos os dias, todas as manhãs. Firmino, você é a justiça de Deus em Cristo. Ele ouvindo, ele sem ouvir. Só essa frase. Só isso. Vai chegar o dia que a consciência dele vai ser retomada pelo fato da sua palavra de pela palavra de afirmação de Maria, que essa pessoa, que Firmino é a justiça de Deus em Cristo, e quando quando Firmino tiver uma experiência de consciência, com certeza, ele vai estar ouvindo a voz de Maria ou vai estar na mente dele. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E aí, meu irmão, corre pro abraço. Porque nunca mais, quando esse drogado, quando o exemplo que eu dei, né? Quando o Firmino, por mais que ele esteja enveredado na sarjeta, ele começar a se auto-ouvir ou pensar ou imaginar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, o espírito dele utiliza do próprio corpo dele para rejeitar a droga. E aí acabou, queridos. Não tem como ele permanecer. Porque a Bíblia diz que é para andarmos em espírito e não cumprir as obras da carne. Se Jesus manda a gente andar em espírito, é porque há a possibilidade de, quando o nosso espírito é alimentado pela palavra, você é a justiça de Deus em Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo, acontecer que esse espírito que foi alimentado, ele vai produzir saúde, que vai trazer ao corpo físico essa saúde. Não é assim que acontece com a doença? Quem já ouviu falar que Jesus curou alguém, tem certeza que Jesus curou mesmo? Não é a oração em espírito que faz o efeito na carne física? Assim é. Todo drogado, ele precisa ouvir essa frase: você é a justiça de Deus em Cristo. E se você tiver oportunidade de morar perto, de passar mensagem no Zap, não precisa dizer mais nada, queridos. Passa um áudio, se você tiver como enviar um áudio para essa pessoa.
Você é a justiça de Deus em Cristo. No final, até você diz bom dia, boa tarde, boa noite. Mas logo essa frase, você é a justiça de Deus em Cristo. Ou então, Firmino passou a mensagem para Firmino de áudio. Firmino, você é a justiça de Deus em Cristo. Queridos, a consciência dele, o espírito dele vai internalizar essa frase. E essa frase vai fazer automaticamente a lavagem cerebral nele por meio da palavra. Não é a lavagem cerebral que um homem tente fazer com livros de autoajuda. Vai ser por meio da palavra. E você vai ver o resultado que vai ser essa frase. Querido, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai vir aqui nos vídeos dizer: eu tive tal resultado, fulano de tal foi liberto. Por quê, queridos? A pessoa já tá lá na sarjeta, tá? Dá um exemplo. A pessoa, digamos que Firmino foi daquele que fez, já chegou naquele nível, que já vendeu tudo, já perdeu família, já perdeu emprego, perdeu tudo, tá lá na sarjeta, lá naquelas ruas sombrias, sem esperança mais nenhuma. Se você tiver como mandar um bilhete escrito, mesmo ele drogado, ele vai ter curiosidade de dizer assim para alguém: lê aí o que tá aqui. E a pessoa vai ler. Ou então ele vai guardar no bolso alguma coisa, ele vai fazer. Essa frase não pode deixar de ser plantada na vida de qualquer drogado. Plante essa frase. Faça isso, queridos. Se você tiver a oportunidade de fazer isso durante 21 dias, misericórdia. Misericórdia, meu Pai. Como você vai ver testemunho nas igrejas. Testemunho nos lares. Só essa frase. Só essa. A justiça de Deus em Cristo. Só isso. Então, um outro sintoma é o sintoma da mudança de comportamento. A pessoa, ela passa a ter alteração de humor. A pessoa nunca pode saber em que nível ela está. Se ela está alegre, se ela está triste, se ela está enraivada, se ela está irada, ou se ela está tranquila, ou se ela vai achar graça daquilo que você está falando ou não. É um campo minado a emoção dessa pessoa. Então, a pessoa, não, além da alteração de humor, pode estar bem presente, porque tem uns que está bem presente nele, é impulsividade. Tudo vai fazendo por impulso. E se você perguntar, 10% das atividades que ele fez naquele dia foi tudo feito pelo impulso. Ele nem sabe o que foi que ele fez. Dominado pelo inimigo, nem sabe o que foi que fez. Então, a impaciência, pessoas que vivem sob substâncias tóxicas, elas são impacientes, não porque ela queira, mas porque são. Olha, gente, pessoas que nunca fumou, nunca bebeu, têm tendências a, diante de tantos estímulos que tem na Terra hoje, ela ser uma pessoa impaciente, que dirás uma pessoa que está com que está com a substância psicoativa no corpo. A tendência ainda é maior. Então, e aí pode ter também a euforia e a que todo mundo já sabe, né? Que de bendita não tem nada, a depressão. Pois é, tudo isso a droga pode levar essa pessoa. Então, querido, Jesus veio para salvar e libertar todos aqueles que se haviam perdidos. Eu vou ficar aqui nesse terceiro tópico. Já vou falar dos outros 2 sintomas. E vou fazer as orações com vocês.